Don't show up, don't come out. Olá galera, tudo bem? Aqui é a professora Alexandra, professora de língua portuguesa dos primeiros anos. Estamos aqui para a gente poder enfrentar, mais uma vez um desafio aqui do nosso quarto momento, dessa quarentena, que são essas atividades remotas. Eu desejo que todos entendam, compreendam, participem, e que nós possamos logo estarmos juntos. E aí, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo nessa quinzena, porque são para 15 dias, nós vamos abordar os descritores que estão lá dentro da matriz de referência de língua portuguesa do SPAES, onde lá apresenta os objetivos do que nós, enquanto alunos, devemos saber, dominar, tá bom? Então, nós iremos abordar o tópico número 1. A matriz de referência ela é apresentada em 6 tópicos, mas inicialmente nós iremos trabalhar com o tópico número 1, onde aborda as informações em textos verbais e textos não verbais. Então, o descritor número 1. O descritor número 1, ele pede para que nós possamos localizar informações explícitas no texto. As informações explícitas do texto são as informações que, ao ler aquele texto, a gente já encontra nas linhas do texto, Ele está visivelmente, é possivelmente ser encontrado por qualquer pessoa ao ler o texto, Então, está escrito lá no texto, são as informações explícitas, estão claras lá na história. E agora nós iremos apresentar o descritor número 2, onde ele pede que nós possamos inferir informação em texto verbal. E o que são informações em texto verbal? O que são textos verbais, que nós já temos estudado tanto sobre isso? São os textos que apresentam os signos linguísticos, ou seja, ele é composto por palavras. Então, nós identificarmos, inferirmos informações nesses tipos de textos, é dominar o descritor número 2. Agora, nós iremos para o descritor número 3, inferir o sentido de palavra ou expressão. E como é que a gente domina esse descritor? É quando a gente, ao ler o texto, a gente se depara com alguma palavra que é desconhecida, e ao invés de nós termos que ir buscar o significado de determinada palavra no dicionário ou no Google, quem sabe, nós nos reportaremos ao texto, lendo, relendo e percebendo o contexto da história dentro daquela palavra ou expressão, para que ali a gente consiga identificar o sentido, o significado daquelas palavras ou expressões dentro da história. Descritor número 4, interpretar textos não verbais e textos verbais que articulam elementos verbais e não verbais. O que é isso? É a gente interpretar mesmo textos onde trazem as palavras, que são os textos verbais, e os que trazem as imagens, separadamente ou juntamente. Então, assim, juntou. Quais são os tipos de texto que a gente se depara, os gêneros textuais que a gente se depara, que apresentam os textos verbais e não verbais? Nós temos as tirinhas, nós temos as histórias em quadrinho, nós temos diversos gêneros textuais onde abordam o texto verbal e não verbal. Então, é saber interpretar esse tipo de texto. O descritor número 5, ele nos pede para identificar o tema ou assunto de um texto. A gente sabe que o assunto é o que está sendo abordado, toda aquela história, e o tema, ele restringe um pouco mais o assunto. O tema é o problema, a questão que está sendo discutida lá naquela história, ok? Então, a gente saber identificar qual é o tema, é saber identificar qual é a situação, problema levantado na história. No descritor número 6, ele pede que nós possamos dominar, saibamos distinguir fato de opinião, relativo ao fato. Então, o que é fato e o que é opinião? Fato é o acontecimento. Saber distinguir o que é fato e opinião é você entender que existe o acontecimento e existem as opiniões, as ideias relacionadas àquele acontecimento. Então, o fato é o que aconteceu, e opiniões são as diversas ideias que as pessoas têm relacionadas ao fato, ao acontecimento. O descritor número 7, ele vem dizendo que nós devemos saber diferenciar as informações principais das informações secundárias em um texto. Como é que a gente faz isso? A gente entender o que é principal, o que é primordial na história, e que são só os adereços, o que acompanha aquela história,
como secundários. Então, vou dar um exemplo aqui de um convite de aniversário. O que é principal? É saber de quem é o aniversário, né? E o que é, para que é o convite? Para a festa da pessoa, do aniversariante. Então, o aniversário, a pessoa que está aniversariando é a principal. E os secundários? Local, horário, né? O que mais? Datas, são as informações secundárias a partir da informação principal, que é a festa de aniversário. E aí, nós vamos aí fechar com o nosso descritor número 8, fechando o nosso tópico número 1 da matriz de referência, onde ele pede que nós possamos saber formular hipóteses sobre os acontecimentos do texto. Né? E o que é isso? É a gente levantar ideias, sugestões, opiniões a respeito de determinado texto que foi lido. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Até logo, fiquem com Deus. Um beijo, tá certo? E qualquer dúvida eu estou lá no meu privado. Beijão, fiquem com Deus.